monogâmica. E eu resolvi fazer isso compartilhando um pouco da minha história com vocês. Uma história que envolve sexo, envolve matemática, suruba, estatística e muito mistério. É mentira a parte do mistério, tá, gente? Durante muitos anos, eu vivi em conflito com essa ideia de que a monogamia é o único caminho possível para a gente construir relações saudáveis, duradouras, mas principalmente respeitáveis. Afinal de contas, vocês se lembram do dia em que resolveram que seriam monogâmicos para o resto da vida? Aquele dia que você acorda com aquele rompante assim, nossa, sou monogâmico, que delícia! Ou do dia em que seus pais te chamaram para ter uma conversa séria sobre as carreiras que você poderia seguir a partir dali, e de repente os tipos de relacionamento com os quais iria se deparar ao longo da sua existência. Provavelmente não, né? Eu até lembro de uma conversa que eu tive com os meus pais nessa época, e, no fim das contas, eu acabei indo cursar matemática, o que vocês podem ver que já também não deu tão certo assim. Mas, eu tendo seguido o caminho das exatas, eu fui atrás de tentar racionalizar esse conflito mesmo que eu tinha com a monogamia, estudando e me aprofundando no assunto. E, por uma grande ironia do destino, eu acabei ajudando a desenvolver e, hoje, tendo acesso ao que é a maior base de dados do comportamento sexual do brasileiro. Eu sou uma espécie de IBGE do sexo, e não é um exagero dizer que eu sei mais da vida sexual dos outros do que sobre a minha própria vida. Eu sou sócia e diretora da maior rede social de sexo e swing do Brasil, uma empresa brasileira, com um pouco mais de 10 anos de existência e quase 8 milhões de pessoas inscritas. Dessas 8 milhões de pessoas... A galera gosta de transar gostoso, hein? Galera fode bacana, hein? Aqui com todo respeito e humildade, mas é só a verdade. Tipo assim, ela é braba. Tipo assim, não ela, tá? Pelo amor de Deus. Mas tô falando assim, 8 milhões de pessoas num bagulho de sexo swing significa que tem gente interessada, né, mano? Tá ligado? Significa que tem uma galera fudendo bacana. Todo respeito. A maior parte do público mais engajado são os casais. O que significa que, na prática, daria para a gente dobrar o número de pessoas vivendo ativamente num meio liberal. E é algo de muito curioso, né? Numa rede social que vem crescendo organicamente em cerca de 1 milhão e meio de pessoas nos últimos anos. A gente estima que hoje exista no Brasil cerca de 40 milhões de pessoas que já olham para a monogamia com uma certa desconfiança. A gente deve ter o quê? Aqui umas 100 pessoas? Eu juro que eu não vou fazer um cara crachá aqui, tá? Mas pela minha estimativa, pela nossa faixa etária também, eu posso dizer, sem muito medo de errar, que esse assunto já não é tão novidade assim para pelo menos metade das pessoas aqui. Sim. Eu mesmo vi e conheci ela há um tempo atrás já, e eu já estava interessado em saber. Mas eu não sou casado, né? Mas já sabia já que a putaria poderia reinar aí na vida de qualquer pessoa, independente do seu status de relacionamento. Mas, pô, então uma sala de 100 pessoas, sei lá, 70%, sei lá, acho que 100% provavelmente conhece, né, a não monogamia já. Poucas pessoas nunca ouviu falar. Se nunca ouviu falar, nunca quis ouvir falar também, né? E foi fuçando e estudando esse assunto, tendo essa base de dados de comportamento disponível, que eu confirmei que, de fato, a monogamia está longe de ser uma unanimidade. Hoje, a popularidade dela está muito restrita ao discurso, embasado em tabu e moralismo, e não necessariamente embasado na realidade. E a verdade é que existe uma diferença grande entre o que dizem que a gente deveria viver e sentir e o que, de fato, a gente vive e sente. E, muitas vezes, a distância entre uma coisa e outra é fruto de muito sofrimento, e que, se a gente parar para pensar, ele é absolutamente desnecessário. Eu converso diariamente com casais que me contam quão sufocados eles se sentiam até que eles percebessem que era possível propor algo de diferente para aquelas relações. E são esses casais também que admitem como eles julgavam outras pessoas que viviam uma sexualidade diferente do que a gente chama de padrão, porque eles achavam que isso era coisa de gente
irresponsável, imatura e completamente safada. Acho que ela tá falando isso aqui pra mim. Será que ela ouviu o que eu falei? Desculpa aí, moça. Não foi de propósito, entendeu? É que eu tenho uma falsa moralidade dentro de mim, não vou mentir. Mas eu converso sobre isso aí, moça. Senti que ela deu um tapa na minha cara aqui do nada, pô. E eu até não nego uma certa dose de safadeza aqui, né? Quem nunca? Mas é preciso lembrar que há milhares de motivos que podem levar um casal a testar algo diferente na sua relação. Tem um casal que eu conheci recentemente, eles têm uma história muito fantástica. Ela teve câncer de mama e isso afetou muito a autoestima dela, a imagem que ela tinha mesmo de si mesma como mulher. E foi um processo muito doloroso que parecia não ter volta. Mas o casal, depois de curado, eles conversaram e combinaram de tirar foto um do outro. Principalmente para que ela entendesse um pouco que olhar era esse que o marido ainda tinha sobre o corpo dela, um olhar de desejo, que estava tão distante da imagem dela sobre si mesma. Eles tiraram as fotos, gostaram e falaram, vamos publicar, vamos compartilhar. E nem eram super nudes, tá, gente? Eram semi-nudes, assim. E eles compartilharam algumas dessas fotos. E esses semi-nudes e algumas legendas, com algumas legendas, a comunidade entendeu o que estava passando ali com aquele casal. E o feedback foi fantástico. Foram muitas curtidas, muitas mensagens, chavecos, e aquilo mudou completamente a imagem que ela tinha sobre si mesma naquele momento. E ela comentou comigo que não é que tudo mudou do dia para a noite, porque isso é um processo lento e que precisa mesmo de força e tempo para acontecer. Mas ela enxergou ali, naquele momento, a primeira possibilidade de voltar a se amar. E de, quem sabe, renascer até como uma exibicionista. Forte, né? Forte. O que ela falou eu achei forte, né? Tipo assim, quando você se relaciona com alguém e a pessoa consegue te ajudar na melhora da perspectiva que você tem sobre si mesmo. E isso é muito forte. Tipo, eu acho que as coisas começam a funcionar para um casal de verdade, assim. Quando o outro consegue, tipo, tirar talvez aquela... Não porque é obrigação dele, sabe? Mas é porque, tipo, é um processo do casal mesmo, dos dois estarem se conhecendo juntos, tá ligado? Estarem juntos um com o outro, tá ligado? Isso daí é massa, é muito legal, cara. E essa é a mágica da conexão. Porque se, por um lado, a internet carrega essa culpa de ter democratizado uma pornografia que é altamente misógina, corrosiva, violenta, e isso tem impactos profundos na nossa sexualidade. Por outro, é ela que permitiu e ainda permite que, com uma boa dose de anonimato, a gente descubra que há milhares de pessoas ao nosso redor que gostam das mesmas coisas que a gente. Praticamente não há espaço para solidão. Se você gosta de pés, por exemplo, esse é um fetiche super comum, eu vi a risadinha aí também. Esse é um fetiche muito comum. Existem até redes sociais inteiras dedicadas a isso. Se você gosta de roupas de látex, ou você gosta de observar e ser observado, basta uma busca rápida para você encontrar lugares onde as pessoas compartilham esse tipo de conteúdo, curtem, conversam e, principalmente, acolhem outras pessoas que têm esses interesses em comum. Mas é porque talvez a minha cabeça ainda seja fechada para essa parada. Mas eu já pesquisei, já entrei em contato. Não entrei em contato. Já entrei em contato. Entrei em contato. Não também em quarto, assim, né? Entrei em contato normal. Mas, por exemplo, semana passada, eu recebi uma mensagem assim: Hudson, sou esposo de tal pessoa. Ela é muito sua fã, mano. Pô, parabéns pelo trabalho. E eu não sabia quem era tal pessoa. Aí eu peguei e falei: pô, mano, é nóis. Tamo junto. Aí ele falou, pô, então, cara, tem como tu mandar um vídeo? O nome da minha esposa é... sei lá, Marihuana. Aí eu peguei e gravei um vídeo. Salve, salve, Marihuana. Pô, obrigadão por gostar do meu trabalho. Pô, seu esposo me falou, desejo, pô, melhores coisas pra você, pra vocês também, enquanto casal, e tal, tal, tal. Aí mandei.
Aí ele falou, nossa, mano, muito obrigado, ela adorou aqui o vídeo. Ela pediu pra te mandar também um vídeo dela. Aí eu falei assim, um vídeo dela? Ele falou, é. Foi, mas por que? Ela é artista? Ele falou, não. Eu falei, mas por que vídeo dela? Ele falou, tu pode mandar ou não pode? Eu falei, pode, manda o vídeo dela. Aí, mano, o vídeo dela era ela, tipo assim, igual uma rã, assim, em cima da cama, abertona, pá. Aí eu falei, que isso, irmão? Ele, então, mano, é que ela tá doida pra poder ficar com você também. Aí eu, ué, mano, mas tu não é o marido dela? Ele falou, é, pô, sou marido dela. Eu falei, pô, ele é, pô, mas a gente é aberto e tal. E eu venho te desenrolar pra ela. Eu falei, que isso, mano? Aí ele falou pra mim, como é que ele falou? Ele falou, mano, mas fica tranquilo. Eu sou voyeur. Eu falei, o quê? Ele é, pô, sou voyeur, só vou ficar olhando só, pô. Quando tu vir pra São Paulo, dá um salve na gente. Aí eu fiquei, que parada. Segui ele, né? Quando eu for em São Paulo, eu vou dar um salve. Que isso, mano. Achei mó parada isso aí quando aconteceu, mano. Isso aconteceu recente, tá, cara? Juro por Deus, mano, que a história é essa. E é muito legal também olhar para esses dados de comportamento de uma forma macro. O Piauí, por exemplo, hoje é a região do Brasil onde tem o maior percentual de pessoas que se declara abertamente como sadomasoquista. Já no Paraná, eu tenho o maior percentual de pessoas que diz que beijar na boca durante uma relação sexual talvez não seja tão fundamental assim. Nessas redes sociais... Peraí. Transar sem beijar, mano? Que isso, cara? Qual é? Tu encontra a pessoa e fala, pô, tira a roupa aí. A pessoa, como é que é? Tira a roupa aí, pô. Não, pô, mas é porque começa no beijo. Não precisa de beijo não, pô. O bagulho de beijo aí é do passado. Isso é coisa da geração millennium. Que isso, gente? Qual é, viado? O mundo tá muito alterado, mano. Que isso, que parada. As pessoas mais velhas acabam fazendo mais sucesso por uma questão de proteção, segurança, confidencialidade. E o termo utilizado para procurá-las é o coroas. E esse é um dos termos, está no top 5 de termos mais buscados, principalmente em São Paulo e no Ceará. Apesar de toda a pressão social e a gordofobia que principalmente as mulheres sofrem, nessas redes sociais, as mulheres gordas têm muito orgulho de utilizar o termo BBW para se identificar, Big Beautiful Woman. E esse é um dos termos mais digitados em vários estados, principalmente no Rio de Janeiro. É uma homenagem masculino, que é a relação entre dois homens e uma mulher, apresenta mais buscas em 60% do que homenagem feminino, que é a relação entre duas mulheres e um homem. Sério? Mas, mulheres são... Então significa que, teoricamente, as mulheres são beneficiadas, né, nisso. Pelo menos nisso, né? Tem um escritor que eu gosto muito, e ele tem um texto maravilhoso que chama Autoestima na Suruba. O nome dele é Alex Castro. E esse foi um texto escrito antes da democratização dos nudes, antes da gente ter celular, essas coisas assim. Mas ele basicamente comenta como, se você não participar de uma suruba, é possível que você passe a vida inteira sem ver uma pessoa feia transando. Porque quando a nossa referência de sexo... Não. Eu já transei vendo uma pessoa feia transando. Ou era a pessoa que eu tava transando, ou era eu mesmo. Já transei me olhando no espelho. Às vezes não é legal, mano. É umas caretas, tipo assim, que tu fala, pô, eu não me dava. Tá ligado? Que isso, cara? Que parada é essa? Sexo é construída por filme, novela, pornografia, editoriais, revistas. A mensagem que você recebe é que só tem gente super magra, linda, depilada, que não transpira, com paus enormes transando por aí.
Nesses canais de entretenimento, Esse tudo bagulho que... de pau grande, realmente, assim, eu fico chateadíssimo. Não gosto de ver pornô, mano. Não vejo, pô. Pô, tu abre o bagulho pra descontrair, tu começa a sair do bagulho com síndrome de comparação, mano. Isso aí é feião, mano. Papo reto, não gosto de ver, mano. que foge desse padrão só serve como piada. Aí, tá vendo? Piada. É isso aí que eu fico me sentindo. E aí que mora o grande valor da suruba, que hoje, inclusive, você pode participar virtualmente. Quando você começa a ver, ter acesso a pessoas, gente como a gente transando, que tem celulite, tem estria, gente alta, gorda, magra, baixa, com dificuldade de locomoção, gozando e fazendo gozar, a mensagem que você recebe é de que, se essas pessoas podem, eu posso também. E quem mais se beneficia disso não são os jovens. Quem mais leva esses assuntos a sério e que encara isso como um estilo de vida são os casais maduros, com filhos já criados, que já tiveram outras relações monogâmicas, ou até mesmo já viveram monogamicamente essas relações, mas em que em algum momento viram uma brecha para testar alguma coisa nova. Uma prova disso é que os nossos picos de acesso, eles acontecem sempre às segundas-feiras, volta de feriado, retorno de férias escolares. Porque casais como os outros quaisquer, que dedicam a semana ao trabalho, os finais de semana aos filhos, nas férias escolares reúnem as famílias, mas é gente como a gente também, que depois de vários dias juntos, tudo o que eles precisam é de uma boa válvula de escape da rotina e, por que não, numa rede social de sexo e junto como um casal. Muito com principalmente esses casais mais maduros, que eu cheguei aos 3 principais motivos que têm levado cada vez mais pessoas a se aventurarem pelo universo liberal. Em primeiro lugar, essa é a primeira vez na história em que a gente continua procurando casamento e relações duradouras, mas não é para procriar como se não houvesse amanhã. Nesse momento, a gente procura parceiros que nos deem segurança, proteção, um senso de permanência e previsibilidade. Que sejam parceiros que nos desafiem intelectualmente, que nos deem um senso de aventura e que também mantenham a chama do desejo, da paixão acesa, mesmo depois de 10, 20 ou 30 anos de relacionamento. E isso pode ser demais para uma pessoa só. E reconhecer isso pode ser muito libertador. Libertador para nós. Lógica não monogâmica aí. Percebe isso, e também quando a gente ganha consciência de que nosso parceiro ou parceira são seres únicos e completos em si mesmos, capazes de ter prazer e dar prazer para, de repente, alguém que não é você. Porque, afinal de contas, ela não nasceu grudada em você, ela não depende de você, ela pode Mas isso dói, né? Ninguém fala sobre isso. ser agente do próprio prazer e o prazer do outro, que às vezes pode não ser você. É nesse momento que muitos casais conseguem fugir da lógica da posse e do ciúme e transformá-la numa lógica de tesão e excitação. Em segundo lugar, num mundo onde a privacidade vem ganhando cada vez novos contornos, muitos casais têm descoberto a força e o alívio que é trocar a lógica das relações monogâmicas, muitas vezes pautadas por mentiras e traições, pela lógica das relações pautadas pelo diálogo, onde prevalece o respeito pelos seus sentimentos e os sentimentos dos outros. Afinal de contas, hoje é difícil pensar em dados a nosso respeito que não estão no Google ou no Facebook. Assim como é difícil eu sair de casa e ir até a padaria e não ser seguida por um monte de câmeras de segurança. Então, me parece um pouco otimista pensar que a gente vai continuar fazendo tudo 100% na surdina. E me parece um bom momento também para cuidar da relação com quem você deseja passar o resto da vida. O que ela tá falando aqui é que tá difícil trair sem ser pego, né? Foi isso que ela quis dizer, eu acho. Tem um casal muito legal com quem eu converso sempre e eles me contam que, até alguns anos atrás, eles nunca tinham conversado sobre nada disso do que a gente está falando. Até que um dia, a esposa descobriu que o marido passava as noites em claro assistindo sites de livecam, esse onde as mulheres, casais se exibem, tiram a roupa. E ela ficou muito brava, porque aquilo não estava no combinado mesmo daquela relação monogâmica, mas ela é muito maravilhosa, ela reagiu do jeito mais maravilhoso possível. Ela falou, você está se divertindo aí? Então, essa noite eu preciso de privacidade, porque quem vai se exibir sou eu.
E hoje, anos depois, eles têm um perfil juntos. E eles são praticamente embaixadores desse estilo de vida, explicando para as pessoas como funcionam as possíveis relações abertas e liberais e criando conexões que vão muito além do sexo. Em terceiro lugar, eu destaco com muita felicidade que há um movimento de redescoberta do corpo real. Principalmente do corpo feminino, que passou tantos anos sendo castrado, tendo a sua sexualidade anulada. Essa pode parecer uma realidade um pouco longe para muitas de nós, mas ainda é uma realidade para muitas mulheres que ainda não descobriram que podem ser agentes do próprio desejo e do desejo do outro também. Eu tenho um casal muito legal com quem eu converso, principalmente nos nossos eventos, e eu sou super fã deles porque eu acho que eles têm a cara dessa geração um pouco mais velha que aceitou as novidades com muita coragem, sabe? E ela me conta que nunca tinha comprado uma lingerie antes dos 40. Simplesmente porque ela nunca tinha parado para pensar nisso, ela achava que não era para ela tinha mais com o que se preocupar. Até o dia em que ela descobriu que existia todo esse universo de mulheres parecidas com ela se exibindo por aí. Mulheres com corpo parecido, com a história parecida, com a família parecida. E aquilo fez ela rever vários aspectos da vida. E foi depois dos 40 que ela comprou a primeira lingerie. Assim como foi depois dos 40 que ela percebeu que tinha passado a vida inteira julgando outras mulheres que tinham uma sexualidade um pouco mais livre, porque elas ousavam realizar coisas que ela não era boa sequer para imaginar. Nada e que está tudo bem também. Mas vocês sabem que nessa minha busca por respostas a respeito de tipos diferentes de relacionamentos, o mais engraçado nesses meus 35 anos de vida é que é difícil dizer com o que eu trabalho, né? Muitas vezes eu explico, passo aqui fazendo um TED para a pessoa no meio do bar, e aí depois ela me olha assim com aquele ar de espanto e fala: que legal, você trabalha com pornografia. É nesse momento em que eu choro por dentro, né? Mas está tudo bem. A verdade é que ainda é difícil mesmo resumir o que eu faço, o que eu trabalho, mas eu descobri que nesse meu interesse pela pornografia, o meu interesse maior é por fazer conexões. Conectar pessoas e permitir que elas percebam que elas não estão sozinhas. Porque a não violência com os nossos sentimentos é um passo fundamental para a não violência com o sentimento dos outros. Muito obrigada. Caralho, sim. Sim, sim. A não violência com os nossos próprios sentimentos é um passo fundamental para a não violência com o sentimento dos outros. Caralho, isso é forte. Isso é forte aí. Isso é muito forte. Pô, mano, gostei aí de rever, né, cara? Eu já tinha visto esse TED dela. E tem mais, eu acho. Eu já vi até entrevista dela também. E aí tem a entrevista dela que ela fala que, tipo, pô, ela, apesar dela viver um relacionamento não monogâmico, quando ela também não está tão bem com o corpo ou tão bem de autoestima, ela comunica isso pro parceiro dela e aí fala pra ele: ó, mano, pô, o bagulho tá doido aqui pra mim, tem como dar uma segurada. Aí o maluco também já dá aquela baixada na guarda, já fala pros outros: ó, mano, não dá pra te pegar essa semana, tem que esperar a parceira aqui ficar boa, parceira boa, nós vapo. Claro que também não é assim, né? Mas eu acho que também que pô, esse diálogo, trocar essa ideia, né, numa relação, né, ter espaço pra poder trocar ideia sobre isso também é legal, né? Quando, pô, tá no eu acho que talvez funcionaria mais pra mim uma lógica assim. Eu, assim, agora eu falar pra pessoa: qual é, cara? Tô com minha autoestima meio baixa, as coisas tá meio ruim, a pessoa: cada cachorro que lamba sua caceta, né? Cada cachorro que lamba sua caceta, e é isso aí. Pô, isso aí dói, né, cara? Isso aí deve doer um pouco.